tratamento da dependência química exige muitos cuidados. Em casos graves, a internação hospitalar é fundamental, mas passada a fase crítica do tratamento, outros cuidados são importantes, como o processo de manutenção da abstinência. Muitos dependentes também precisam se manter em tratamento por um longo período e diversas medidas devem ser adotadas para a manutenção do estado de sobriedade. Participação em grupos de mútua ajuda, acompanhamento em comunidades terapêuticas, aconselhamento individual e familiar, suporte psicológico, uso de medicamentos que previnam a vontade do consumo das drogas, buscar outras fontes de prazer além das substâncias químicas, evitar ambientes e situações que causem fissura. Todas essas medidas, que podem ser aplicadas conjuntamente ou logo após o tratamento inicial, têm como objetivo manter os dependentes encorajados a continuar a luta contra o vício, evitando assim as possibilidades de recaídas. Sejam bem-vindos ao programa Vida Nova. O programa Vida Nova tem o objetivo a gente enfrentar as dependências, na verdade, através de informações que a gente vai trazendo, tentando dar esperança, tentando dar consolação às pessoas que sofrem, às pessoas que querem ajudar outras pessoas. Então, nosso programa, além de ser acadêmico, a gente traz aqui especialistas formados, especializados, com pós-graduação, em dependência química. Trazemos também pessoas que têm, nós podemos dizer, um feeling natural, porque tem uma prática, são fontes primárias de informação. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que é um tema 10, é um tema muito importante no tratamento e na recuperação de dependente químico, que são os erros básicos que o dependente químico faz. Nós vamos falar de mitos de tratamento e como manter-se abstêmio. Meu abraço a você também, o telespectador da TV Mundo Maior. É muito bom estar com você novamente e hoje com a presença do nosso já companheiro de equipe do nosso programa, o Alexandre de Castro, que é consultor em dependência química. E eu já vou deixando a minha primeira pergunta. A gente sabe que o ser humano, Alexandre, é uma pessoa integral. Ela tem um convívio profissional, um convívio familiar, social, ela tem a sua espiritualidade. A dependência química, em quais desses setores ela prejudica a pessoa? Todos esses setores. Físico, psíquico, social. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela determinou que o bem-estar físico, psíquico e social é sinônimo de saúde. E dependência química afeta completamente todas essas áreas. O físico através do uso, o psíquico através do efeito da substância psicoativa e, consequentemente, uma pessoa com o sistema nervoso central alterado, o muito louco, que a gente fala, o maluco, vai comprometer ele no dia a dia, no trabalho, Alexandre, sem dúvida alguma, é avassalador. Alexandre, a pergunta do Dr. Marcos tem um significado, porque nós temos que ter o quesito evolução do programa, tem que ter uma certa sequência e uma lógica, Então, se essas áreas foram afetadas, nós vamos falar sobre tratamento. Como é que você vê a doença? A doença, ela se cronifica em tudo, ela está crônica ali na parte física, na parte social, na parte familiar. E depois, como é que fica o tratamento? Então, é por isso que as pessoas demoram muito para procurar um tratamento, porque a dependência química ela é sutil. A dependência química está nas nossas universidades, nos nossos bailes, nas nossas festas, na nossa propaganda. A dependência química sempre começa com um ato de liberdade. A dependência química ela se inicia na festinha de final de ano, com a cerveja, se inicia com aquele universitário que acha que fumar um baseado não vai ter problema algum, que cheirar cocaína uma vez ou outra não vai haver problema qualquer. E com o tempo esse uso vai se tornando constante, a doença vai se instalando, a família vai adaptando a conviver com a pessoa alterada e aí se torna um problema difícil. A coisa vai crescendo sem informação, ninguém sabe.
O que precisa saber o dependente para ele se tratar? Ele precisa saber isso, que a doença é crônica, é isso? Precisa, ele precisa ter noção que ele está caindo, na verdade, num enredamento, né? Ele está sendo enredado pela doença. Para você ter uma ideia, doutor José Carlos, o narcotráfico no Brasil, ele não vende pedras de crack em alguns estados. Por quê? Porque o usuário de crack, a evolução da dependência química é muito rápida. Em 2 anos ele morre. E morreu não vai consumir. Então não compensa, não é rentável. Existem, por exemplo, um outro fenômeno que aconteceu, né, com a droga injetável, a cocaína. A cocaína a droga injetável, a cocaína injetável foi banida dos usuários. Hoje a gente vê muito poucos usuários de droga injetável. Por quê? Porque estavam morrendo de HIV. Né? Então a dependência química ela tem essas peculiaridades, né? É uma doença que ela vai evoluindo, ela é crônica e a informação é a melhor arma. O dependente químico ele precisa entender, ele conhece um lado da moeda, ele precisa olhar o outro lado da moeda. O que demonstra que o tráfico é uma organização bem atual, bem organizada, né? O tráfico, mas você pode aliar também, doutora, por exemplo, existe uma propaganda na televisão com ícones da juventude brasileira que ficam gritando lá, experimenta, experimenta, experimenta. Existem propagandas, até filmes, né, em que o ator, a atriz sempre estão com um copo, o cigarro. Hoje, conversando com o José Carlos, outro dia a gente estava vendo um estudo, eu e ele, a gente indo para um outro programa, que 60% da dependência química poderia diminuir no Brasil se o uso do tabaco e do álcool fosse a partir dos 18 anos, como recomenda a lei. Né? Porque hoje os nossos jovens com 11, 12 anos já fazem uso dessas substâncias, aí existe todo um processo físico de adaptação do corpo. Então, a primeira fase de tratamento tem que se passar pela prevenção dentro do lar, a informação. O dependente químico precisa saber o que acontece. E essa informação, ela está chegando dentro das famílias de forma correta? Ela chega, mas ela chega não de uma forma preventiva, tá? Ela chega assim esporadicamente. Hoje, na área da dependência química, nós procuramos muito com que o governo federal dê a mesma importância que dê ao HIV. O HIV é uma propaganda constante, né? Uma prevenção perfeita, tanto que o Brasil é modelo mundial. Desde que foi detectado o HIV, o Brasil começou a fazer cartazes, propagandas, e incentivo, e distribuir medicação. Então, hoje, a questão do HIV no Brasil é controlada, né? Sabe-se o que fazer. Na dependência química não existe o mesmo empenho. Fala-se de dependência, mas não se dá a mesma prevenção como deveria ser dada. Alexandre, nós estamos falando aí do meio ambiente, essa permissividade exagerada e a disponibilidade da droga, porque hoje existe mais bocas e biqueiras do que bares, pelo menos aqui em São Paulo, na capital, né? No interior, não sei muito bem como vem acontecendo, mas em cada porta tem uma biqueira, o pessoal está usando adoidado. Mas vamos dizer que uma pessoa, um dependente, está lá com a doença instalada, entrou em crise, quis parar de usar. Então a experiência mostra o seguinte, que ele entra em tratamento e depois vai embora, recai e tal, tem um monte de dificuldades. O que você diria para uma pessoa, para ele parar e continuar parado? Quais os inimigos que ele tem e quais os amigos que ele tem, assim, de terapêuticos? Olha, José Carlos, doutor, a parte mais fácil do tratamento de uma dependência, a mais simples de todas, é o parar de usar. Claro, guardadas as proporções. Tem a desintoxicação, tem a síndrome de abstinência, mas ela pode ser tratada dentro de um hospital. A ciência hoje já está avançada, tem recursos medicamentosos, enfim, se trata a desintoxicação do paciente e ele para de usar. Né? A gente até brinca às vezes, como é que faz para parar de beber? Não bebe. Como é que faz para parar de fumar maconha? Não fuma. Né? Agora, a grande dificuldade é permanecer sem o uso. A grande tarefa da recuperação é retomar a vida espiritual, social e profissional sem fazer o uso. Mas como é que faz isso? Então, aí precisa-se de uma ajuda.
Precisa se formar uma rede de apoio. O que funciona é a família, os profissionais, a religião, os filhos, o Estado através dos seus centros de apoio. É necessário que exista toda uma rede de mobilização para auxiliar o dependente. Então, iniciativas isoladas... Você faz com um esquema de reinserção social. É uma reinserção social. Até porque, doutor, a dependência química, ela tira o direito do indivíduo viver a vida como ela é em sobriedade. Se a gente for olhar a foto de um dependente de álcool e droga, ele funciona profissionalmente, familiarmente, sempre com o uso dessa substância. Então, quando você tira a substância, você não tirou as atividades, elas permanecem a mesma. O que mudou foi ele, que de um estado alterado passou ao estado normal. Agora, um caso que eu não sei se acontece em São Paulo, mas eu já vou ter essa minha experiência do anterior, e lá, nessa reinserção, tem um ponto de dificuldade que eu acho que é muito maior do que na capital, que é o preconceito. Essa pessoa chega numa cidade pequena, já com o estigma de ser um drogado ou ex-drogado, ou um ex-alcoólatra, e ele não vai conseguir emprego. Se ele arrumar um namorado, o pai logo já manda ela se afastar, os amigos já vão se afastar porque os pais não querem, principalmente se for uma idade jovem menor. Qual que é a dificuldade disso? Lá vai ser mais difícil do que aqui na capital, em razão disso, e o que se poderia fazer? Com certeza, doutor, porque isso vale ainda para o mundo inteiro. Dependência química é uma doença já diagnosticada, mas que o dependente químico nega, a família esconde e a sociedade rejeita. É óbvio que é muito mais difícil, porque às vezes não é nem preconceito, é segregação mesmo. Porque tem pessoas que têm preconceito, mas ainda dão oportunidades, conversam, mas chega a beirar a segregação mesmo, coloca de lado. Eu trabalhei muitos anos na FEBEM e chegava peruas e peruas de adolescentes dependentes químicos que eram mandados do interior para ser internado na FEBEM de São Paulo, que a própria cidade não queria administrar. A própria cidade fala, bom, o Estado tem, é São Paulo as sedes, então vamos mandar para São Paulo. Bom, nós vamos então ao nosso intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com a sequência do programa Vida Nova. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Então nós retornamos ao programa Vida Nova e eu vou passar direto a palavra para o Zé Carlos, que ele tinha uma pergunta para fazer para o Alexandre. Viu, Alexandre, você falou bastante da terapia, dos processos terapêuticos, o que tem disponível aí. Nós temos muita coisa disponível. Falou também de toda a organização, a disponibilidade de droga através do narcotráfico, mas olhando para o dependente. Ele tem lá uma dependência instalada e fica parecendo que a gente
goela abaixo do dependente as terapias, quer dizer, siga esse caminho. E nós somos digitais de Deus, nós somos bem diferentes. E a experiência mostra que a maioria recai. Então, o que acontece com o dependente químico quando ele está em tratamento, que faz com que ele abandone o tratamento, que ele acha que a vida dele não está boa, que ele recai? O que está acontecendo com ele? Zé Carlos, diretamente, para ser objetivo, o que a dependência química destrói, mas destrói um tsunami, um terremoto na vida do indivíduo, é a espiritualidade no sentido de relacionamento social com as pessoas. Ele perde qualquer conceito ético, moral, ele tem extrema dificuldade com a solidariedade, com a disciplina, com o amor ao próximo, ele se fechou no mundinho dele. O que vale é o que ele pensa, o que ele julga, as opiniões. O orgulho de um dependente químico é extremamente rígido. E a grande dificuldade dele no início de recuperação é se readaptar ao novo convívio social. Como é que você vê o orgulho aí? Porque você falou orgulho, a conotação de orgulho que você dá é aquele conotação moral, não? Ou é diferente? Não. Eu particularmente, eu vejo o orgulho como o mundinho da pessoa. Certo. É o que ela é. Né? É o mundinho, a história dela, desde o momento da concepção até o dia atual. O que é as opiniões, o time de futebol, a história dela, onde nasceu, onde viveu. Esse é o mundo dela. O dependente químico, ele tem essa dificuldade de ceder o mundo dele. Porque normalmente, para você viver bem espiritualmente, é importante que você flexibilize, né? Num diálogo, numa conversa, é importante você aceitar a opinião do outro, né? Você vai acrescentar cultura, informações. O dependente químico não. Ele concorda com você, mas faz do jeito dele. Porque esses valores, como você disse, já foram destruídos, né? Valores éticos, morais, aprendidos na infância, com a família, na escola, na religião. E como reconstruir esses valores? É essa rede que eu estou montando, por isso que eu falei da rede, porque é muito importante que ele tenha profissionais religiosos, não importando qual que seja a opção espiritual dessa pessoa. É muito importante que o indivíduo ele tenha pessoas mostrando para ele. Os alcoólicos anônimos, sabiamente, eles colocam o primeiro passo, né, que é a admissão da impotência. Eu não posso, eu tenho que parar, senão eu vou morrer. Mas no segundo passo ele já coloca, né, que viemos a acreditar num poder superior maior do que eu, que poderia me devolver a sanidade. Ou seja, eu preciso acreditar em alguma coisa, desde que não seja eu mesmo. Então a reconstrução desses valores vai pela religiosidade. Passa também. Passa pela religiosidade, independente da nomenclatura religiosa. Independente, passa por ela, mas passa também por uma frequência num grupo de apoio, passa por uma avaliação médica, né? Porque, por exemplo... O papel da família é importante aí. O papel da família é fundamental. Olha, não há recuperação se não houver uma profunda participação da família. Isso não... Aí pode falar assim, mas ele não tem pai, mãe, ele é sozinho. Ele tem a família social, ele tem um colega de trabalho, ele tem um vizinho, ele tem sempre uma pessoa. Então, quando eu falo participação da família, estou me referindo à família social também, às pessoas que convivem com o indivíduo. Ok. Tá? Bom, aqui, como está no nosso programa, o povo fala, né? E nós vamos perguntar para essa pessoa que está em casa, que está na rua, que está nos assistindo. A gente sabe que a pessoa, você que tem um dependente químico em casa, ele passa por um tratamento, se interna um tempo, volta. Quanto tempo que você acha que deveria durar o tratamento de um dependente químico? Em quanto tempo ele teria condições de se curar? Olha, eu não tenho a mínima ideia, assim, porque eu não conheço ninguém que tem dependência química, mas eu acredito que demore. Muitos anos, muitos anos. Se ele tiver, assim, força de vontade, né, ter fé em Deus, né, se recupera. 6 meses a 1 ano, porque é o tempo que ele fica afastado do aquele mundo que ele está vivendo, entendeu? Ele não tem contato mais com aquilo e por isso ele é o tempo, eu acredito que é um tempo essencial para estar saindo. Depende muito da família, da formação, também religiosa e a energia dos pais também, a boa vontade. Não é preciso ter dinheiro para tratar um dependente químico, né? Depende muito da família. Ok.
O povo já respondeu a nossa pergunta e eu devolvo a pergunta para o nosso convidado. Então, Alexandre, esse tratamento da dependência química, a pessoa tem lá um dependente químico em casa, vai começar a tratar, o dependente quer tratar, então vai iniciar hoje o tratamento dele. Daqui quanto tempo que ele pode falar, bom, agora eu já estou tratado, não preciso de mais nada? Não, existem estágios. Aí eu vou voltar à pergunta inicial lá do José Carlos. Como que faz a hora que sai? Porque assim, os primeiros tratamentos de dependência química na França, eles eram de 4 anos de internação e 1 ano de ambulatório. E o índice de recaída era altíssimo. Então hoje nós sabemos que quanto for o menor tempo que o indivíduo ficar internado e mais rápido ele voltar às atividades sociais, profissionais, com o apoio da família, com o apoio médico, com o apoio dos grupos de apoio, mais rápido ele vai estar no caminho da recuperação. Tem que ter um período médio de tratamento, que isso pode ser discutido com a equipe técnica do local. Para uns pode variar 1 mês, para outros 2 meses, isso vai também depender da avaliação do estado clínico do indivíduo, do estado psíquico, né, até onde a droga comprometeu, e a partir daí montar um plano de tratamento. Ele precisa, então aí dá para você dividir por fases. A primeira fase do tratamento da crise, a segunda fase um tratamento de ressocialização, uma outra fase, o desenvolvimento de novas habilidades sociais, uma outra fase, um novo contato social, enfim, são estágios que vão sendo monitorados com as pessoas que estão em volta do dependente. Então não tem um tempo assim que eu possa falar. E a manutenção depois? Quer dizer, pode parar ou ele vai ter que... Por exemplo, o alcoólatra, algum dia ele vai poder voltar a beber socialmente? Não, ou ele vai ter que não, cientificamente isso não existe, não tem nunca vi, né, há mais de 15 anos que eu trabalho com dependência química, eu nunca vi um alcoólatra diagnosticado, um dependente químico diagnosticado que consiga fazer o uso controladamente. Ele consegue fazer uso controladamente por 1 dia, 2, é como marcha de carro, é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e vai embora. Não para. Essa questão é muito interessante porque é uma questão muito estudada, até a reinstalação da doença, né? Porque tem gente que tenta. Tem um pesquisador chamado George Weiland, que ele pesquisou, chama pesquisa longitudinal, durante algum tempo, 606 alcoólatras. E parece que 1 ou 2 lá conseguiram beber controladamente por algum tempo. Ele não observou tudo, quer dizer, a reinstalação da doença, ela é física, ela é bioquímica, há uma memória cerebral de padrão vibratório, né? Então é muito interessante a gente ver que muitas vezes o cara para de beber ou de usar droga, volta, tem uma reinserção social familiar, fica bem estabelecido, aí quando volta a beber, depois de 2 meses, o cara sai da casa, vai morar debaixo do viaduto, quer dizer... Há uma instalação total da doença, reinstalação total. O que é importante observar nesse processo de recuperação, José Carlos, é muitos dependentes que confundem aceitação social com recuperação. Ou seja, ele vai para o tratamento em crise, né? Em crise. Dentro do tratamento ele melhora, porque ele faz 5 alimentações diárias, ele tem acompanhamento médico, ele dorme 8 horas. Então, assim, em 15 dias a família já olha para ele e fala, nossa, como você está gordinho, como você está bonito. É outro homem. É outro homem, né? E aí ele começa a se animar, né? Ele sai, por exemplo, outro dia veio um paciente meu, ele falava assim para mim, poxa, eu cheguei em casa, minha vizinha já correu lá e mandou eu conversar com o filho dela, e eu fui de salto alto, achando que eu estava fazendo a maior coisa do mundo. Então, muitos dependentes confundem que a aceitação social está tudo bem, e não, é muito pelo contrário. Ô, Marcos, é uma armadilha séria. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Me veio agora, né, no livro dos médios, tem uma frase que Allan Kardec, né, Hipólito Leon Denis Arrivai, fala, ele diz o seguinte, os espíritos são uma das forças da natureza. E na nossa teoria, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos muito mais do que nós imaginamos, né? Então eu pergunto, a gente sabe que para o dependente químico, muitas vezes o sofrimento é um tipo de amadurecimento que leva as pessoas a ir a tratamento. Às vezes a família inteira mandando, pedindo, ele não vai, mas o sofrimento faz com que ele vá. Eu pergunto, os espíritos, muitas vezes, inconscientemente, como uma das forças da natureza, influenciando o dependente, aceleram o processo de amadurecimento?
pode ajudar? Eu não estou dizendo que isso seja bom ou mal, mas como é que você vê eu fazendo essa pergunta dessa forma? Pergunta difícil, hein? É difícil, muito interessante a sua colocação. Acho que a gente nisso, que se é verdade que os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que nós supomos, está lá na questão, se não me engano, 459, né, do Livro dos Espíritos, também é verdade, a doutrina espírita nos mostra que cada um é responsável por si mesmo, pelos seus próprios atos. Então eles influenciam à medida que nós deixamos que eles influenciem. Por quê? Porque nós que estabelecemos, através de um padrão mental, contato com o espírito dessa ou daquela linha. Então, cada um está acompanhado dos espíritos que quer. A pessoa, se é alcoólatra, ela vai num boteco, ela está acompanhada de pessoas que também têm interesse na bebida. E os espíritos que acompanham a mesma coisa. Então, nós selecionamos. Deixa eu pôr uma pimentinha aí. E a ideia geral espírita é que os espíritos podem causar dependência química. Fala, vamos tirar que ele está com obsessão. É verdade isso? Não, não é verdade. Eu creio que, na realidade, cada um é responsável por sua própria enfermidade. Esse espírito que está acompanhando, na realidade, é um dependente desencarnado, que está ali também como vítima da própria droga, da própria bebida alcoólica, das emanações fluídicas que aquele encarnado usuário está evaporando ali. É um dependente também, é uma vítima, é uma pessoa que deve estar em tratamento. Agora, o difícil vai ser você saber se foi ele que induziu, se o encarnado induziu o espírito a usar, ou se é o espírito que induziu o encarnado. É uma obsessão de dupla mão aí. Muito legal, doutor. Eu acho que nós estamos terminando. Você termina? Pois é, vamos então encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo a presença mais uma vez do nosso companheiro Alexandre, que já é companheiro, já faz parte aqui do nosso programa, e agradecendo a você, telespectador, que nos deu aí a sua atenção. Te aguardamos para o próximo programa. Até lá. 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos.